Salve, salve, turma. Meu primeiro vídeo aqui fazendo exercícios do LeetCode. A ideia desse vídeo aqui é trazer um pouco de resolução de problemas em algoritmos de dados, mostrar um pouco sobre raciocínio lógico e também apresentar a plataforma, apresentar a ideia dessa série. Bom, a ideia dessa série é trazer a cada vídeo um problema novo do LeetCode que eu ainda não resolvi ou talvez que eu resolvi e explicar uma solução ótima, tá? Para ele. Isso é um conteúdo um pouco mais intermediário para avançado, mas eu digo mais no sentido dos problemas. LeetCode é conhecido por ter problemas bem difíceis, talvez para o iniciante, alguns sejam de boa, mas grande parte não são muito de boa assim para quem está aprendendo a programar de fato. Então a ideia é só trazer esses problemas e tentar explicar a melhor maneira para a gente aprender junto aqui. Se você já gostou da ideia desse vídeo, comenta aí ideias para novos vídeos aqui no canal e bom, comente também problemas que você travou aí na hora de resolver no LeetCode, que talvez eu traga aqui no canal pra gente resolver e te menciono no próximo vídeo. Bom, a ideia aqui é selecionar uma categoria. Eu vou colocar as Top Interview Questions, Easy, que eu ainda não fiz. E, bom, aqui em tópicos, eu não sei se eu posso selecionar vários. Posso, então eu vou colocar tópicos que eu acho que vão fazer sentido. Bom, eu só posso selecionar um, senão ele vai tentar concatenar tópicos, né? Vamos trabalhar com hash table, eu acho que é um tópico interessante pra gente trazer. Acredito que não vai tomar tanto tempo aqui, ainda mais para um vídeo que é resolvendo o problema que eu não conheço. E são os top problemas de entrevistas, então o LeetCode ele é muito usado, é muito padronizado para resolver esses problemas de entrevistas de código. Beleza, esse problema aqui é relacionado a números romanos. Então a gente vai ter o símbolo do número e o seu valor. E bom, vamos entender o que ele tem que fazer. Acredito que eles vão passar um número romano e você tem que retornar o inteiro. Ok. Por exemplo, 2 é escrito com dois is, dois símbolos, né, romanos ali. Just two ones added together. Ok. 12 é escrito x e i, onde é simplesmente x, que é 10, mais os dois, que dá os 12. Número 27 é escrito x, que dá 20, mais 5, mais 2. Onde, beleza. Os tópicos aqui é muito importante a gente também ver os tópicos, o que ele espera, tá? Aqui a ideia é resolver com hash table, matemática e string. Ok. Eu acredito que aqui a gente tem uma ordem, né? Uma predecessão do cálculo. Por exemplo, o L aqui é 50. Então, acho que na lógica eu deveria resolver primeiro o 50 e adicionar ele no cálculo, né? E aqui eu teria o... Vamos ver. Depois os 3 números aqui. Bom, eu acho que é isso. Eu preciso transformar isso aqui e iterar neles de alguma forma. E tentar
e tentar resolver. Deixa eu entender uma coisa. E ele pode ser trocado antes de... Ele pode ser colocado antes de V. Então aqui eu teria 4 e 9. Então existe também essa questão da predecessão, né? A gente pode ter números antes dos outros. Só que se você for parar para anotar, quando nós temos, por exemplo, o M, bom, é o número, ele é o 1000. Depois nós temos o CM. A diferença do CM aqui pro M é que a gente vai ter que subtrair um número que já é menor, né, nessa ordem. Então, por exemplo, o que eu entendi dessa parte aqui do problema. Vou até pegar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar extrair o M aqui. Eu sei que nesse ponto do algoritmo ele é 1000, então eu já posso colocar 1000, tá? E aí eu vou para a próxima iteração. Eu tenho o C. Só que a cada iteração, agora que eu percebi isso, né? Eu tenho que procurar se o próximo... Esse é o raciocínio que eu estou tendo no momento, tá? Tudo, vamos dizer, ao vivo aqui. O próximo número, ele pode ser... Se ele é menor que esse. No caso aqui não. Então eu já sei que o M é o número bruto que eu tenho que colocar. Se eu sei que esse número aqui, ele é menor, o próximo número dele é maior, eu sei que eu tenho que subtrair o valor desse aqui, nesse aqui. Então eu tenho que fazer M menos C. Já que eu sei que M é 1000 e C é o 100, eu teria o 900. Então, bom, acho que isso faz sentido, né? Sim. E aqui eu teria o 90, que também seria o X. Bom, eu já fiz esses dois aqui. Eu pularia para esse aqui, que não precisaria, né? Então eu iria para o X. Eu ia comparar o X e o C, né? E aqui também, quando nós temos o I e o V, seria o mesmo caso. O X e o C, nós teríamos o 90, né? E o IV nós teríamos o 4, porque o I, ele é 1, né? Então, ele é menor. Então, a ordem de precisão sempre é o número maior à esquerda. Então, na nossa iteração, a gente precisa testar e ir para o próximo. Talvez uma abordagem de two pointers. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui não é falado em two pointers. Bom, a gente tem uma string, tá? Para iterar numa string, a gente precisa usar um ponteiro i, porque na programação, uma string é na verdade um array de caracteres. Então eu posso começar com o valor 0, fazer um for, começando do valor 0 nessa string, tá? Bom, e começa com 0 e ele vai executar enquanto o i for menor que strlen no PHP. Acho que é strlen, que é o tamanho da string s. E a cada iteração eu vou adicionar um número a mais no contador. Então o i é o nosso counter, nosso contador, e ele vai iterar até ele ser, enquanto, né, ele é menor. Bom, essa aqui é uma coisa básica da programação. Você talvez não está perdido nessa parte aqui, talvez seja melhor procurar primeiro parte de algoritmos e lógica, que eu quero ainda trazer mais a fundo aqui no canal também, tá? Bom, já que eu consegui iterar, eu preciso criar, na verdade, o nosso hash table, que aqui no PHP vai ser um array de chave-valor.
Então esse hash table ele vai servir basicamente para a gente copiar essa parte aqui. Creio eu. Preciso saber quanto vale exatamente cada um desses, né? Então, que vai dar um trabalhinho, vou ter que montar esse mapinha pra gente ter essa ideia aqui. Faz sentido pra você? Comenta aí se tá fazendo sentido. Se não, você pode comentar também se ficou com alguma dúvida nessa parte aqui, tá? Qual que é a ideia de usar um mapa? O mapa, a consulta dele é o de 1. Tá? Então, quando eu bater nesse string aqui, nessa parte da string, eu já vou ter um retorno do número diretamente aqui. Tá? Então, a consulta é o de 1. Ou seja, o que seria em ordem 1? Ela vai executar em apenas um passo e vai encontrar diretamente esse valor na memória. Como esse valor é pré-definido já quando a gente executa a função, ela vai ser automaticamente já encontrado, né? Esse valor sem precisar fazer uma iteração maior. Essa parte também é a parte de complexidade de algoritmos, que é interessante, você pode estar anotando aí no seu caderninho para estar buscando depois mais conhecimento sobre isso, tá? Bom, eu já estou iterando sobre cada item da string. O que eu preciso testar é se... Primeira coisa, como eu estou indo da esquerda para a direita, beleza, eu preciso testar se o S na posição I. Então, vou botar aqui como string, como char atual. E o próximo char prox. Claro, aqui o próximo... Bom, isso aqui pode dar um erro, porque se eu tiver na última iteração, né? Eu não vou ter char prox. Então, bom, esse teste aqui só posso fazer se se o str len_s -1 for igual ao i. Então, se isso acontecer, eu vou só... Agora eu vou ter você vai entender, eu vou precisar de uma variável de soma. Vou só somar o valor lá do nosso hashmap, né? Então, sum vai ser igual a sum mais o valor do nosso hashmap nessa posição, que é, nesse caso, não é de hash table, desculpa. Tem uma diferença aí. Conceituação. Bom, aqui eu posso colocar, então, na posição I. Então, como é a última posição, a gente só vou pegar o valor dela, que é um inteiro, e somar. Porque geralmente na última posição, se eu ainda chegar lá, né, se eu chegar na última posição, porque você já vai entender, pode ser que não chegue. Eu só vou somar. E vou dar um continue.
para ele ir para o próximo. Ele indo para o próximo, ele vai incrementar o i, vai ver que ele já não é menor, que ele já é igual. E vai seguir a vida, vai acabar o nosso algoritmo com a soma já feita. A ideia é retornar a soma, né? Só garantir isso. Acredito que sim. Só retornar a soma. Bom, agora já tenho o char atual e o char prox. O primeiro teste é verificar se o char atual... Mas isso aqui é o valor, né? Então vamos colocar aqui... vamos deixar assim. Na verdade, vamos fazer o teste aqui. No hash table, se o char atual do nosso hash table ele for menor no hash table do nosso char prox, o que eu preciso fazer? Eu preciso subtrair o valor do char atual no char prox. E esse vai ser o valor da soma. Basicamente isso. Caso contrário, a gente pode fazer já o else aqui. Eu só vou retornar. Na verdade, retornar não, né? Concatenar a soma. Fazer o mais igual, né? Acredito que eu posso fazer mais igual aqui também. Que o mais igual seria só para já pegar o valor que já existe na soma e concatenar. Eu acho que é mais igual. Isso. Caso ele seja maior do que o valor do próximo, eu vou dar um salto de 1 e vou colocar o valor atual na variável, bem de boa. Então, naquele caso que eu estava dizendo ali. Aqui, o i, em vez de ele ser mais... Aqui eu vou dar, na verdade, eu acho que eu tenho que dar um i mais aqui para a próxima vez na iteração. Ele já vai dar o próximo mais, né? Então, já vai ser feito aqui. E aqui eu continuo no ciclo normal. E aqui no final, eu retorno sum. Deixa eu verificar se está tudo ok. Bom, pessoal, então a ideia do algoritmo é essa, né? A gente vai pegar o valor atual lá no nosso hashmap, nosso hash table, né? E vai verificar se ele é maior, se ele é menor que o próximo. Se ele for menor que o próximo, eu tenho que pegar o valor do próximo e subtrair o atual. Caso contrário, eu vou só para o próximo. Faço o mesmo teste. Caso contrário, nesse caso aqui, né, eu já vou dar um mais aqui. Para a próxima iteração, ele pular o m e ir direto para o x nesse caso. Então, é como um salto de 2 vezes aqui, né? Eu acho que a gente está dentro do conceito, a gente está utilizando o hash table, usando matemática e string, né? Bom, essa solução, se ela funcionar, a princípio ela é uma solução O de n, porque eu vou depender do tamanho da entrada, né? O algoritmo ele não vai crescer mais que o tamanho da entrada. Então, se a entrada for 10, for um S de tamanho 10, ele vai crescer só esse tamanho e vai ser isso mesmo. Vamos dar um run. O run é muito importante para você saber. Sempre use o run, né? E use só o summit em caso você tenha certeza da solução. Aqui eu tenho que começar o i com 0, eu acho, no PHP. Se você está começando a carreira também, você vai ver que esse tipo de coisa é muito comum acontecer, né? Você fazer uma solução e não funcionar e você tentar, principalmente por questões de sintaxe. Aqui o strlen não tinha, eu acredito que ele não tenha né, esse underline. Não sei de onde é que eu tirei que ele tem underline, ou de alguma outra linguagem. Veio na minha cabeça que ele tinha esse underline.
Bom, aqui ele tá pulando, né, o último valor. Acredito que esse problema tá acontecendo por causa desse if aqui, tá? Que olha que eu tô testando, eu tô vendo se o tamanho da minha string, né? Menos um, ele é igual ao número atual. E se sim, eu tô dando uma soma no hashtable e quando eu deveria dar em S, né? Que seria a string, que é o valor real da string, né? O runtime foi bem rápido para esses três casos. Vamos fazer o nosso primeiro submit. Vamos testar. Torcer aí para funcionar. Bom, tivemos sucesso na solução, foi um vídeo diferente. Uma abordagem que eu nunca fiz aqui no YouTube. E costumo fazer com um amigo e costumo às vezes testar nas plataformas para treinar. E fazer com vocês aqui foi, na verdade, foi bem divertido. Eu acho que eu consegui mostrar para vocês o raciocínio de verdade, fora aqueles vídeos todos robotizados, onde o pessoal sabe tudo, procura a solução previamente e vem trazer para vocês. Eu acho que esses vídeos também são importantes, e talvez eu traga eles aqui, mas são importantes para quando você quer realmente estudar. Para quem está iniciando, muitas vezes é bom trazer um conteúdo mais realista de como é na programação. E eu tenho uma história com isso que eu vou compartilhar com vocês sobre a primeira vez que falaram isso pra mim e eu fiquei espantado. Quando eu fui cobrado, né? Não vou dizer qual profissional, de saber exatamente qual era a sintaxe de um determinado framework para resolver um determinado problema. E por muito tempo aquilo ali, ou no início da minha carreira, principalmente, né? Não durou tanto tempo até eu entender a real sobre esse assunto. Que era, tipo, entender a sintaxe de framework. E isso no mundo real não existe. Ninguém sabe a sintaxe 100% de core para resolver um problema. Como é que eu vou tentar exemplificar isso? Fazer um CRUD, por exemplo. Ninguém sabe um CRUD ou uma tarefa um pouco mais complexa de cabeça. E se a pessoa disser isso, talvez ela vai estar sendo um pouco desumilde, né? Porque a gente aprende a cada momento que a gente está executando a nossa tarefa e está perguntando. Então é muito melhor você perguntar e resolver aquele problema e saber entender como resolver, você tentar ficar batendo cabeça muito tempo, né? Acreditando apenas no conhecimento que está na sua cabeça. A não ser que seja uma prova de faculdade, e que eu ainda acho que não faz tanto sentido, algumas provas de faculdade onde você tem que decorar e não aprender aquele conteúdo. É muito difícil que na sua carreira você vai decorar a sintaxe de um framework. Porque muitas vezes a gente vai estar trabalhando em 2, 3 projetos, um no nosso trabalho, um freela e uma linguagem diferente na faculdade, e essas coisas vão se confundir na sua cabeça, e isso é bem comum. Então, cobrar isso de um iniciante não é a maneira mais inteligente. Eu fui cobrado quando eu era estagiário ainda, e isso... Eu não me esqueci disso, eu acho que eu consegui depois contornar e entender de fato. Bom, cada empresa tem a sua abordagem, mas entendo que também é interessante falar isso para quem está começando, não se assustar, não temer esse fato de não conseguir decorar ou não saber que isso não é comum para o iniciante, não é necessário também. Importante que você entenda o que você está fazendo. E aqui eu demonstrei claramente também, eu esqueci do strlen, ou na hora de digitar rápido você nem percebe, né?
mas depois você para, olha, entende, e você percebe que na engenharia de software essa é a menor parte, né? Que é cobrada de você. Você conseguir decorar uma sintaxe. Pode ser interessante para algum profissional. Às vezes, principalmente se tem um profissional na tua equipe que tem uma boa memorização. É interessante, é legal. Até para consulta, se tá do lado do cara, ou tá numa reunião, vocês estão escrevendo um código juntos, ter esse cara que vai lembrar, ou vamos colocar assim, entre aspas, decorar essas sintaxes e até você mesmo, praticando, você vai melhorar essa parte. Mas se você está iniciando agora, não se preocupe tanto com isso. Bom, depois desse desabafo, dessa explicação, eu acho que eu vou ficando por aqui. O vídeo já está bem longo. E comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos. Que tipo de abordagem aqui no LeetCode você quer ver. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu.